Salmo 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Senhor, porque estamos reunidos para louvar e bendizer o teu nome. Aceita a nossa adoração, mesmo imperfeito que somos, ó Senhor, que possamos invocar o teu nome, que possamos reconhecer, Senhor, a tua presença em nossas vidas pela muito boa e grande bondade e amor ao nos entregar Cristo Jesus, nosso Senhor, a morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor para conosco. Inefável é o teu nome. Louvado seja a tua augusta pessoa. Se conosco nesse momento de culto, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Salmo 38, do 17 ao 22. Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim.
Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Pressam-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Vai, alma tristonha, teu pranto temor, põe os teus cuidados nas mãos do Senhor. Ao Mestre confia toda essa aflição, pois sempre oferece plena compaixão. Teus sustos e medos vai mostrar ao Senhor. Seu mando transforma a noite em fulgor. Ergue a tua fronte, logo há de raiar o sol que dissipa nuvens de pesar. Há tantos que choram dor muito maior. Há corações tristes por culpa e temor. Vai levar mensagem e perdão e luz. Vai deixar as tristezas aos pés de Jesus. Deus amado e soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por a oportunidade de mais uma vez reunir aqui na tua presença para louvor e honra, Senhor Deus, para o teu nome. Esteja abençoando, Senhor Deus, o trabalho da nossa igreja, esteja abençoando, Senhor Deus, aqueles que estejam envolvidos com a tua obra, e também suplicamos misericórdia, Senhor Deus, para cada um dos nossos irmãos que necessita de ti, Pai. Tenha misericórdia, mas também suplicamos, Senhor Deus, que perdoe nossos erros. Compadeça, Senhor Deus, de nossas vidas e também, Pai, nos ensine a viver uma vida confiante em ti e leal nas tuas palavras. Suplicamos essa misericórdia e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, 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 alegrai-vos no Senhor. Santo e eterno Deus, amado Pai, mais uma vez estamos em Tua presença para te prestar culto e te pedimos, Senhor, humildemente, aceite no seu trono de glória o nosso louvor e a nossa adoração. Sabemos que somos pequeninos, ó Deus, mas te clamamos, Senhor, fica conosco e nos ajude a dependermos única e exclusivamente de Ti. Sê com o reverendo Rogério, teu servo, que vai ministrar a tua palavra, que cada irmão possa sair daqui um pouco mais edificado, que cada pessoa que está participando deste culto seja reavivado no teu amor e na tua misericórdia. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, contrição, louvor, vamos agora então nos edificar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Para tanto, nós vamos usar o Salmo 33. Vamos então meditar neste Salmo. O Senhor, Deus Criador e Mantenedor da vida. Este é o tema. O Senhor, Deus Criador e Mantenedor da vida. Vamos fazer algumas considerações neste Salmo e faremos 3 divisões. Versos de 1 a 5, 6 a 9 e os versos 10 ao 19 e depois, por último, palavras conclusivas, o restante deste texto sagrado, do 20 ao 22. O texto nos diz: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os primeiros versículos podemos ali pontuar
o Senhor é Deus, e conclama seus filhos para nele se alegrar. Veja que o versículo 4 que nós queremos destacar deste salmo nos ensina: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Este é o motivo da nossa alegria, a fidelidade de Deus. Deus não é como o homem mentiroso. Deus é santo e verdadeiro. E a forma como o Salmo nos chama, exultai, ó justos, é uma expressão em que os filhos de Deus comparecem, mas de uma forma consciente, com respeito a quem é este Senhor, como é este Senhor, e numa expressão como que de festa, de celebração diante de Deus. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. E quem pode louvar a Deus nesta vida, senão aqueles que conheceram ao Senhor mediante as Escrituras sobre os seus feitos grandiosos? Porque nós louvamos a Deus por aquilo que Ele fez, não apenas em nossas vidas, o que nós teríamos muitos motivos para louvá-lo, mas também somos conclamados a louvar ao Senhor por sua obra criada, por tudo que Ele criou. Nós vamos ver mais adiante a forma como Ele criou, mas neste texto, o nosso motivo de exultação, o nosso motivo de júbilo é porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Que bom nós nos alegrarmos em Deus por causa da sua fidelidade. A sua palavra é fiel, a sua palavra é reta, ela se cumpre. Ela não é como a palavra de um homem que por muitas vezes promete e não cumpre. E às vezes não é que não cumpre por má vontade, não. Muitos homens pereceram no intuito de realizarem boas obras, no intuito de realizarem bons projetos, no intuito de realizarem algo bom para os seus queridos, para a sua família, mas no meio do caminho, a morte, uma doença grave, e ele não pôde concluir os seus projetos, ele não pôde atender às suas próprias promessas feitas à esposa, aos filhos, aos sócios, muitas vezes empresários. Deus não. Deus cumpre e Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele é a vida, Ele não perde vida, Ele doa a vida. E porque Deus é vivo, Ele promete e cumpre o que diz. O tempo não lhe é um impropério, o tempo não lhe é um obstáculo, como é para mim, como é para você. Às vezes eu fico pensando, será que vai dar tempo de eu fazer isso, de eu fazer aquilo? Tenho 55 anos, será que eu vou ter tempo de fazer isso ou fazer aquilo? E eu sei, nas minhas limitações, que eu não terei tempo para tanto. Mas Deus, o tempo é um servo para Ele. Deus usa o tempo em seu favor para abençoar seus filhos, como o texto está dizendo, com fidelidade. Deus não tarda, Deus não tarda, jamais tardou, nem tardará. Ele cumpre o que promete com fidelidade, e Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós esperamos na sua fidelidade, e Ele sabe que nós temos consciência de que sua palavra é reta, e porque a sua palavra é reta e o Senhor é fiel, somos chamados para que exultemos diante de Deus, para que jubilemos diante de Deus. Júbilo, alegria intensa, exultai, é saltar de alegria. Que Deus nos ajude a olhar para este motivo que é excelente, excelente, fidelidade de Deus, retidão de suas palavras. E o texto avança, os versos 6 ao 9. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar,
e em reservatório em serras grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Como eu disse há pouco, que abordaríamos um pouco a forma como Deus criou, e a forma como Deus criou todas as coisas, tão somente pelo poder de sua palavra. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Que exército é este? Certamente que o salmista não está falando de aparato militar, mas o exército no sentido de números de corpos celestes, estrelas, constelações, galáxias inteiras. Quantos trilhões de estrelas há nos céus? Quantos trilhões? Eu vou usar a expressão trilhões. Eu poderia multiplicar isso, mas para quê? Estamos apenas apontando para um infinito incontável de corpos celestiais que Deus criou com o poder de sua palavra. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, falando de galáxias, de estrelas, de corpos celestes, que inclusive há diferença de esplendor entre uma e outra, pelo menos para as nossas percepções humanas, da distância em que estão da Terra, podemos nos aperceber disso. Mas o texto avança, diz também que ele ajunta em montão as águas do mar. Notemos então as águas do mar. Não faz muito tempo, nós recebemos aí alguns vídeos de WhatsApp, fotografias talvez, no grupo da igreja, mostrando o encontro entre as águas do Atlântico com as águas do Pacífico, mais ou menos como o encontro das águas do Rio Negro com os Solimões, não é isso? Cores distintas, e está ali um divisor de águas, e elas não se misturam. Você vê assim um verde, que é o Atlântico, e um azul marinho, que é o Pacífico, e está ali a divisa das águas, e elas não se misturam. Como também o Rio Solimões com o Rio Negro, está ali o encontro, mas muito lá na frente torna-se um rio caudaloso e tudo mais, mas ali está um encontro de águas distintas. Mas eu queria avançar um pouco mais nesta questão dos mares, não apenas os 7 mares, mas também porque notamos água salgada e água doce, água própria para bebermos, cozermos, banharmos, e água própria para os animais marinhos, dos quais nós nos servimos, muitos para alimentação. Sabedoria de Deus, Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas, lençóis freáticos, dos quais nós nos servimos, embora o homem tenha dado conta de poluir muita coisa, tanto no mar quanto na terra. Mas Deus criou de forma pura e perfeita tudo o que fez pelo poder de sua palavra, e da grandiosidade que aponta o texto, pela Via Láctea, pelos sistemas solares que temos. Nós também podemos então olhar para a expressão do versículo 8, o qual nós destacamos para este momento. Por causa desta grandeza, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou, Ele mandou, Ele determinou e tudo passou a existir. É por isso que Ele é digno de ser temido. Quando eu fico preocupado ou quando eu fico irado, eu quero lançar mão de alguma coisa e quero resolver as coisas, e assim os homens inventaram as armas. Quero uma espada, quero uma massa, isso? Uma massa, quero mais modernamente falando, um taco de beisebol, alguma coisa. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de armas, nem para criar, nem para destruir. Por isso que no Apocalipse diz
que o mundo será destruído sem um emprego de mãos. Sem um emprego de mãos. É pelo falar de Deus que tudo virá ao fim. Ele deve ser temido. Ele deve ser temido. Mas não somente aqueles a quem o Senhor chamou. O texto está dizendo: temam-no todos os habitantes do mundo. Esta é a vontade de Deus. Que todos o reconheçam. Que todos o reconheçam como Deus poderoso, Altíssimo, Todo-Poderoso. Por isso então, versos 6 a 9, os feitos maravilhosos do Senhor, como Criador de todas as coisas, são a causa do temor que lhe é devido. Notemos então que se há uma razão para que as pessoas não temam a Deus, é porque estas tais pessoas não o reconhecem como Deus Criador. Aliás, negam até mesmo a existência de Deus. Por isso que o mundo está todo como está, e desde sempre, que também antigamente os homens criaram os seus deuses à semelhança de si mesmos, ou à semelhança de animais, quadrúpedes, répteis, como denuncia Romanos capítulo 1. A Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 1. Que o homem, inculcando-se por sábio, tornou-se um louco, porque mudou a glória do Deus invisível e incorruptível à semelhança de homens, animais, quadrúpedes, répteis, voláteis. Mas aqueles que reconhecem Deus como Deus Criador, potente Deus, esses temem a Deus. E é a razão, é a causa que nós encontramos no texto para que o temamos. Lembremos de Jesus. Ele está ali com seus discípulos no barco, o mar fica revolto, a tempestade chacoalha o barco, eles ficam com medo de morrer, despertam o mestre que estava ali dormindo na proa, e Jesus então ordena ao mar, e o mar se acalma, se faz grande bonança. E qual foi a pergunta dos discípulos uns para com os outros? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Temeram ali. Quem é este? É o Senhor, o Deus Criador, Deus conosco, ali retendo o poder das grandes ondas, da tempestade, dos ventos. Quem é este? Aquele que ali esteve. É este em quem nós cremos. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que formou o homem, ser pensante, que formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. A razão que temos para temê-lo é porque Ele é o Criador de todas as coisas, mantenedor de toda a sua criação. Por isso então, o verso 8, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Indo adiante, nos versos 10 ao 19, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Até aqui ao verso 17, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome
conservar-lhes a vida, até o 19. E dos versos 10 ao 19 nós pontuamos o Senhor Criador, que se relaciona com a sua criação para exercer juízo e misericórdia. Palavras que nos consolam e nos vivificam em espírito diante do Senhor. Primeira consideração: o Senhor Criador que se relaciona com a sua criação para exercer juízo e misericórdia. 2 pontos. Palavras que nos consolam e nos vivificam em espírito diante do Senhor. Que o texto nos ensina. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. A história nos registra muitos eventos em que nações quiseram dominar o mundo. Não apenas Roma, não apenas o Império Assírio, não apenas o Império Babilônico, não apenas o Império de Alexandre o Grande, no momento da Grécia. O intento do homem em fazer prevalecer os seus projetos. Napoleão Bonaparte, mais recentemente, no século XIX já, início do século XIX, século XX nós temos Hitler. E o que Hitler queria? Queria expandir apenas um domínio sobre o seu próprio país, se assim podemos dizer, que embora ele fosse austríaco, era cidadão alemão. Intento fazer com que a raça ariana fosse superior a todos os demais povos de toda a Europa. Grande projeto bélico-militar, toda uma estratégia de domínio, e dominou. Lembremos que de 39 a 45 é um período de uma grande guerra, de grande mortandade, em que momentos houve que parecia que aquele projeto iria avançar. Mas tanto Hitler, como Bonaparte, como o Império Romano, como o grande imperador Alexandre o Grande, como todos os demais impérios, eles não estavam, como pensavam estar, agindo pelo seu próprio poder e força, autônomos de Deus. O texto diz: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Lembrar destes tempos passados, sobre estas grandes guerras, faz com que no presente aprendamos a olhar para a Bíblia Sagrada e enxergar que Deus, o Senhor, o Criador, se relaciona com a sua criação. Ele não está de férias e nem se ausentou, como afirmam alguns, de uma corrente chamada deísmo. No deísmo, com D, Deus se ausentou. Criou o mundo e se ausentou. Não. Ele frustra os desígnios, ele frustra os intentos dos povos. Porém, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. E aqui estamos nós, século 21, falando dos benditos desígnios de Deus para seus filhos. Quem vai remover o que Deus estabeleceu? Quantos homens se levantaram para varrer o livro sagrado da terra, ou mesmo de seus países, como fez a União Soviética durante o período do regime comunista naqueles países, cujo astro-rei era a Rússia, e os demais países ao redor eram seus satélites de domínio, daí a palavra soviética, satélites.
A Rússia, o astro-rei, que dominava todos os satélitezinhos em torno de si, ruiu. O povo passava fome e ninguém se alimenta de bomba atômica. E juntamente com a União Soviética ruíram Cuba e outros países que viviam apoiados pelo comunismo russo. Ruíram. Sistemas de governo que ruíram. Porém, o conselho do Senhor dura para sempre. Sistemas de governos que ruíram com seus projetos, que procuraram estabelecer um materialismo absoluto. E todos nós sabemos que todo governo materialista, ele é, em princípio, um governo ateu. Como era ateu o Estado comunista russo, cubano e em quaisquer outros lugares onde o comunismo se instala, o ateísmo, ele é necessário, ele é regra, ele é lei. Notemos então que o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Esta é a causa do porquê apontamos que o Senhor Criador se relaciona com a sua criação. Se relaciona para exercer juízo e misericórdia. Juízo porque ele derruba os intentos, juntamente com seus homens mal intencionados. Exerce juízo, mas também misericórdia. Se relaciona com a sua criação, se relaciona com a humanidade, também para exercer misericórdia. E lembremos, Deus tem muito maior prazer em exercer misericórdia do que em exercer juízo. Não é da vontade de Deus que um só pecador pereça no inferno. Não é da vontade de Deus. Alguém pode dizer, mas se não é da vontade de Deus, então por que as pessoas o negam? Por que ele não converte todo mundo? Essa é uma pergunta clássica. E nós não podemos, mediante uma verdade, negar outra verdade, que é a soberania de Deus, e Ele escolhe para o seu reino eterno aqueles a quem Ele quis escolher desde a fundação do mundo. Entretanto, é uma verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do pecador, Deus não tem prazer em exercer juízo e justiça sobre um condenado que se lhe opõe. Mas é do grande feitio do Senhor, é de grande motivo de alegria Deus exercer misericórdia. E Ele a exerce plenamente em seu Filho Jesus Cristo. Todos quantos estiverem em Cristo provarão de suas misericórdias. Saberão o que significa misericórdia, aprenderá o que é misericórdia. E assim então nós concluiremos com as seguintes palavras, os versos 20 ao 22, como eu pronunciei. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. É assim que o salmista conclui. É assim que ele termina este salmo em que conclama os filhos de Deus para exultar perante o Senhor, para com júbilo entoar louvores, aponta o Senhor como Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, demonstra porque Ele é digno de ser temido, aponta para o Senhor como um Deus que, embora tão grandioso, se relaciona com a humanidade, conhece as nações, derruba os maus intentos, mas se aproxima com a alegria dos justos para firmá-los e estabelecê-los. É a causa do nosso consolo, da nossa vivificação em espírito diante do Senhor. Os versículos 20 ao 22
uma oração que nos abençoa. Façamos das palavras do salmista a nossa oração também. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Clame, ore, busque, em nome de Jesus, este auxílio e amparo que Deus graciosamente, por sua palavra, nos propicia, nos abre as portas, nos apresentemos diante dele, da forma como o Salmo nos chama, com alegria, como quem tem certeza de que Deus é fiel, que sua palavra é reta, para que tenhamos uma vida mais intensa, abençoada, preparada, firmada. E é certo, tudo que temos de passar nesta vida, nós passaremos melhor, amparados nas promessas do Senhor, e o Senhor conosco, como prometeu, todos os dias, até a consumação do século. Deus nos abençoe. Amém. Pai amado, nós agradecemos pelo Salmo 33, ó Deus, onde extraímos esta mensagem, breve, mas importante para as nossas vidas. Não podemos andar cabisbaixos diante do Senhor. Não podemos, ó Deus, deixar a tristeza tomar conta do nosso coração, seja em que circunstância for. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender por que o Senhor nos chama para jubilarmos e exultarmos diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, para que louvemos o Senhor por suas obras criadas. Abra os nossos olhos, ó Deus, espirituais, para que contemplemos a formosura, ó Deus, do Teu ato criador. E assim, ó Deus, nos enxerguemos também como motivo, ó Deus, da Tua grande alegria quando um pecador se arrepende. Porque, ó Deus, ali há o lugar onde o Senhor, com Tua misericórdia, manifesta também o Seu perdão
a cura e a verdadeira alegria. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos diante de Ti sempre lembrados de que o Senhor, ó Deus, é fiel, que a Tua palavra é reta e que nós podemos, ó Deus, confiar plenamente as nossas vidas e orarmos, ó Deus, sem detença, pelos motivos, ó Deus, que se nos apresentam ao longo do dia e ao longo da vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, faça-nos, ó Deus, andar diante de Ti como aprovados e abençoa, ó Deus, aqueles que estão sob tratamento, aqueles que estão, ó Deus, atingidos por esta enfermidade que tem assolado a humanidade. Abençoa os tratamentos, ó Deus, os remédios que são ministrados e abençoa as famílias enlutadas também, ó Deus, porque muitos partiram, muitos, ó Deus, foram vencidos por esta enfermidade. Quanto a nós que aqui estamos, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor e enche nosso coração, ó Pai, desta Tua paz que excede todo o entendimento. Oramos por amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, bem como sua divina instrução, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre. Amém.